Cale a boca sobre seus planos. Diga isso para você mesma, como quem põe uma mão sobre um copo prestes a derramar. Não é violência, é proteção. Não é silêncio por orgulho, é guarda por sabedoria. Marina aprendeu isso do modo mais humilde, costurando colchas à luz de uma lâmpada que mal aquecia a sala, ouvindo a máquina marcar o tempo como quem conta batidas de coração. Ela tinha mãos que faziam beleza. Mãos pequenas, acostumadas ao fio e à agulha desde menina, com dedos que sabiam onde prender um retalho sem perguntar por quê, que alinhavam pontos com a paciência de quem conhece o valor da costura. A máquina em seu ateliê, na varanda da casa de zinco da família, na rua onde o sol nasce vermelho sobre os morros, tinha um som tão familiar quanto o canto do galo. Tec-tec, tec-tec. Mesmo em meio à vida dura, ela transformava sobras de tecido em histórias. Uma colcha contava a vida de uma família. Uma almofada guardava um segredo. Um avental devolvia dignidade a quem precisava trabalhar. Mas o problema não estava nas mãos. O problema vinha da boca. Toda vez que Marina tinha uma ideia brilhante, uma linha nova, um padrão diferente, um plano para vender na feira da cidade, sua voz logo ia adiante. Primeiro era a empolgação que precisava ser partilhada. Meninas, esse retalho aqui vai ficar lindo com azul marinho. Depois vinha o pedido de conselho. O que vocês acham se eu fizesse umas colchas para o próximo domingo? E quase sem perceber, a pergunta por aprovação. Vocês acham que vão comprar? As vizinhas, generosas de palavra, ofereciam opiniões, elogios, dúvidas. Umas elogiavam, outras desconfiavam. E aquilo tudo parecia sugar algo de dentro dela, como se as palavras transformassem a alma num saco furado. Lembrava-se das feiras em que havia anunciado com festa. Uma barraca colorida, um cartaz rabiscado, a esperança nos olhos. Nos primeiros minutos o mundo parecia sorri-la, as pessoas elogiavam, tiravam fotos, perguntavam o preço. Mas, às vezes, quando o dia avançava, algo se esvaziava. O movimento que ela imaginara não vinha. Alguém oferecia mais barato. Uma conhecida trazia um conselho que a inibiu. Outro vendedor, sem querer, dizia que não ia vender. No fim, Marina saía para casa com sangue no dedo, retalhos dobrados e uma sensação estranha. A ideia, antes viva, parecia murchar. E eram sempre padrões. Contava para uma amiga, e a empolgação se transformava em conversa que não gerava trabalho. Contava para a feira, e o tempo entre a fala e a ação se estendia como uma corda frouxa que perdeu o nó. Contava para a filha, e a filha, amorosa, começava a fazer ajustes, sugerir mudanças, e assim a ideia original se perdia nos comentários. Marina percebeu, dolorosamente, que cada vez que dividia seu plano, parte da força que o alimentava ia embora com as palavras. No começo não parecia grave. A cidade inteira vivia de conversas. O balcão do mercadinho era tribunal e praça. Ali se trocavam receitas, se contavam rendas e desventuras. A voz era moeda de afeto. Mas havia uma diferença sutil entre falar por companhia e falar para que a ideia vivesse. E Marina viu isso claramente numa tarde de outono, com cheiro de café coado e de terra queimada no ar. Dona Lourdes, que vendia bolos na esquina, sempre ficava na janela quando via Marina com os novelos. "Mostra o que você está fazendo, minha filha", dizia ela, e Marina mostrava com orgulho, abrindo a colcha como quem desdobra um mapa de esperanças. Logo ali vinha Dona Júlia, que reaparecia com um comentário. "Ah, mas lembrando que na feira do ano passado, ninguém quis mais colcha." A frase não era maldade, apenas memória. Mas memória e notícia têm poder. A lembrança transformou o entusiasmo em prudência, a prudência em dúvida. A dúvida arruinou a vontade de sair na manhã seguinte com as colchas para a feira. Aquilo virou novela silenciosa na cabeça de Marina. Ela depois observava as vizinhas se reunir na porta e perceber que a conversa que deveria alimentá-la
muitas vezes, apenas recolhia retalhos de energia e os jogava ao vento. Não era que as pessoas fossem maldosas, era que eram humanas, vocais, e às vezes a voz funciona como o vento. Espalha sementes para longe antes que possam arraigar. Em casa, sua avó, com a boca marcada por anos de rezas e trabalho, dizia algo que soava antigo, quase folclórico. Guarda as coisas no coração, minha filha. A frase vinha num tom de conselho doce, como quem oferece um cobertor. A avó não era de muitas palavras, mas cá entre nós ela sabia o que fazia. Mantinha para si as receitas, os mapas do quintal, os segredos das plantas que cresciam quando ninguém olhava. Quando a gente fala demais, perde. Quando a gente guarda, dá tempo de crescer. Marina ouvia, e no começo, retribuía com um sorriso que escondia descrença. Como assim? Não era na exposição que as coisas apareciam? Não era preciso mostrar para vender? Foi preciso perder algumas esperanças e sentir o peso dessa perda na pele, para que ela começasse a prestar atenção. Houve uma manhã em que a cidade parecia mais quieta. O vento vinha morno e a fumaça do fogão da padaria descia preguiçosa pela rua. Marina levava um pano no braço quando avistou Teresa, a vizinha, tentando encorajar uma jovem a participar de um curso de costura na cidade vizinha. Ambas conversavam alto, entusiasmadas. Marina sentiu uma pontada de inveja. Não da jovem, mas da leveza com que ela falava do futuro. Houve também uma vez em que, ao anunciar que faria um conjunto novo para as festas, as pessoas apenas disserem: "Ah, faz seu trabalho, deixa de conversa." Não era crítica, mas era indiferença. E indiferença, como qualquer pessoa sabe, fecha a boca de quem precisa de ar para falar. Foram essas pequenas feridas que a foram moldando. Até que, certa tarde, quando a casa parecia menos cheia de vozes e mais cheia de silêncio, Marina pegou um pequeno livro da estante da avó. Não por acaso. O livro sempre estivera ali, com capas gastas e cheias de marcações de leitura, e folheou até abrir numa página que falava de uma jovem chamada Maria. Lia, com a luz do final da tarde entrando pela janela, que Maria guardava todas as coisas no coração. Não era explicação completa para a vida, mas a frase pousou como uma semente. Guardar no coração não parecia para ela ordem de silêncio absoluto. Parecia zelo. Parecia escolha de cultivar algo longe do ruído. Havia naquele gesto de Maria uma intimidade com o mistério. Não tudo precisa ser dito para existir. Algumas coisas crescem melhor quando a terra lhes é dada, quando a chuva não é anunciada em voz alta, quando ninguém pisa a semente com pressa. Marina viu nisso uma possibilidade. Talvez fosse prudente dar espaço para a vida das coisas crescerem. Naquele mesmo quintal, uma outra imagem veio também para ensiná-la. A galinha da avó, velha e paciente, sentada sobre os ovos, choca e quente. Era repetitivo e silencioso o trabalho da ave. Ele cobria os ovos, não comentava sobre quantos nasceria, nem se gabava. Dia após dia, ela ficava ali, imóvel, enquanto o mundo do lado de fora não precisava saber do que acontecia debaixo daquele penacho. Depois de um tempo, os ovos se quebravam e nasciam pintinhos. O processo não era demonstração de poder. Era demonstração de cuidado. Marina olhou para a galinha e sentiu o peso do tempo, que atua no segredo que transforma calor e espera em vida. Houve também a horta da casa, a terra que a avó regava sem anunciar para ninguém, as mudas que cresciam quando menos se esperava. A semente é colocada, a terra tapa, a chuva vem e não anuncia nem pede aplausos. A raiz trabalha em silêncio. É um ensino que não pode ser descrito pelo que se fala, precisa ser vivido. E então Marina começou a perceber que havia uma lógica ligada à fala. Palavras têm poder de movimentar e de dissipar. Elas são úteis,
quando transformam planos em ações, e prejudiciais, quando substituem o trabalho. Ela passou a observar. Observou como as palavras funcionavam em sua própria casa, na rua, na feira. E ao observar, ela reconheceu o padrão. Quando falava, ela se expunha à opinião humana. Quando se expunha, recebia conselhos, dúvidas, elogios e também ceticismo. Tudo isso alterava a vontade. A opinião do outro atuava como termômetro. Às vezes aquecia, às vezes esfriava. E Marina não queria mais depender de termômetros alheios para saber se seu sonho valia a pena. A decisão não foi instantânea. Não se trata de uma súbita conversão que transforma hábitos centenários. Foi gradativa, feita de pequenas contenções. Um plano que não anunciou mais. Uma ideia que não contou. Um rabo de retalho que ela guardou para si. Foi um exercício de ter com aquilo que importava. Quando ela anunciou que faria uma manta para a festa da igreja, a conversa correu solta. Ela sentiu o tesão inicial, gritou a ideia para fora. E depois, quando as primeiras dúvidas chegaram, o plano encolheu. Na vez seguinte, ela recolheu. Foi um acto quase tímido. Vou tentar isto. Só eu e o Senhor. Levantou a voz para ninguém. E foi ali, na intimidade de um pensamento privado, que nasceu a aposta que a mudaria. Marina escolheu um sonho e não o contou. Não era pacto com mentira, não era esconderijo para enganar ninguém. Era um movimento de amor próprio e cuidado. Não derramar a semente antes que ela abrisse. Escolheu fazer um conjunto de colchas de retalhos, cada uma com um pedaço de tecido que contava uma história. O pano da camisa do pai, o pedacinho do vestido de casamento da avó, o tecido azul que sobrara de um avental. Seriam colchas que não só aquecessem corpos, mas guardassem memórias. Antes de pôr a mão na tesoura, fez um acordo com a avó. Guardaria os retalhos num velho baú de madeira. O mesmo baú que a avó usava para guardar sementes no inverno. E a avó sorriu, como quem dá licença. As grandes coisas precisam de silêncio para crescer, minha neta. Cuida bem desses pedaços. Quando estiver prontinha, o resto vem. A bênção era simples e condescendente. Não prometia resultado, apenas aprovava o método. Houve também uma conversa curta com Deus. Curta porque Marina não era de orações recitadas. Fez uma pergunta simples, quase um sussurro. Senhor, se for da tua vontade, ajuda-me a cuidar disso sem alarde. Não pediu sucesso como garantia. Pediu ajuda para manter o foco, para perseverar. Essas palavras, faladas entre um ponto e outro, não eram magias. Eram como amarrar o novelo de maneira que não se desfizesse. Foi suficiente para que sua ansiedade baixasse alguns graus. A partir dali, suas noites mudaram. Não como um espetáculo dramático, mas como rotina discreta. A casa, que antes era palco de planos anunciados, passou a ser oficina de algo secreto. Ao cair da noite, a luz da lâmpada no ateliê passava a ser sinal de mistério. Marina puxava sua máquina para a mesa, enchia a xícara de café e começava. As mãos, treinadas pela necessidade, encontraram ritmo. O som da máquina tornou-se batida de oração. Tec, 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 tec. Ela cortava, alinhava, costurava com um cuidado que parecia medo e ternura ao mesmo tempo. Cada ponto era como uma promessa silenciosa. O segredo modificou a qualidade do trabalho. Quando ninguém via, a pressão que vinha de fora cessava. As decisões vinham do próprio desejo profundo. Ela não ajustava as cores para agradar a opinião alheia, nem mudava o padrão porque alguém sugerira. Experimentava, errava, desfazendo uma costura à luz do abajur, remendando com paciência. Aprendeu a ler o que o tecido queria, não o que a audiência esperava. E, curiosamente, isso trouxe uma leveza que antes não existira. Sem plateia, sem espera por aprovação imediata, ela se permitiu errar e aprender. Houve noites de dúvida. Nem sempre o segredo protegeu a confiança.
Em algumas madrugadas, a cabeça lhe lembrava de tudo. E se ninguém comprar? E se for bobagem? E se eu tivesse perdido tempo? Eram vozes que vinham sem barulho, desejando corroer o que restava da determinação. Marina respondeu com trabalho. Levantou-se, fez um café, voltou para a máquina. A repetição, costurar, corrigir, repensar, era a oração prática que a mantinha. Enquanto isso, na cidade, a boca das pessoas continuava agitada. Viu pela rua as comadres comentando sobre a feira e sobre as últimas novidades. Mas algo em Marina não reagia mais como antes. Quando Teresa insinuou, numa conversa casual, que talvez não valesse a pena investir em colchas porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, ela apenas sorriu e seguiu. Não quis dizer, vou provar que estão erradas. Não era competição, era cuidado. Havia uma diferença entre fazer por exibição e fazer por vocação. Marina buscava a segunda. E foi nesse processo que pequenas transformações pessoais começaram a acontecer. O medo de fracassar, antes grande e ruidoso, foi ficando mais contido, quase domesticado. A ansiedade de sermos vistos, tão comum na vida das redes e das ruas, perdeu um pouco do espaço que ocupava no peito. Ela descobriu que certas coisas, quando não expostas, se voltam mais profundas. É extraordinário como guardar não reduz a capacidade de sonhar. Muitas vezes aumenta. O sonho que cresce sendo regado em silêncio tem folhas mais tenras, mas raízes mais firmes. Mesmo assim, falar nunca foi completamente banido. Havia ocasiões em que Marina precisava pedir ajuda, comprar mais linha, conseguir um retalho de tecido especial ou buscar uma peça rara na cidade vizinha. Nessas ocasiões, ela não escondia. Fazia perguntas pontuais e objetivas, sem espalhar a história inteira. Aprendeu a distinguir entre pedir auxílio e contar o sonho como espetáculo. E essa distinção mudou o modo como o mundo respondia a ela. As pessoas, quando chamadas para ajudar com um gesto prático, respondem com generosidade. Quando são chamadas para opinar sobre o futuro de outro, respondem com opinião. O primeiro tipo de ato ajudou. O segundo, às vezes, atrapalhou. À medida que os dias passavam, os pedaços de tecido aumentavam dentro do velho baú. Havia retalhos do vestido de noiva de sua mãe que ela guardara com reverência. Pedaços que traziam lembranças, cheiros e cores que não se explicam, mas sentem-se. Cada painel de colcha era pensado como quem escreve uma carta. Algumas vezes, arrancava uma risada sozinha ao combinar uma estampa infantil com um xadrez antigo. Outras, segurava o tecido na luz e lembrava-se de uma história do passado. O trabalho tornou-se oração. Nem tudo foi suave. Houveram encontros com a dúvida que exigiam mais do que mãos. Vez por outra, Marina olhava para o baú e pensava: e se eu estiver perdendo tempo? E se fosse melhor ter contado e buscado apoio? A resposta vinha na forma do esforço contínuo. Costurar mais uma noite, ajustar um ponto, conservar o retalho mais um pouco. A disciplina, nesse sentido, foi redentora. Em vez de buscar a audiência como aferidor de valor, ela deixava o trabalho ser seu medidor. Durante esse tempo, o refrão do título, "Calhe a boca sobre seus planos", não era uma sentença rígida que ela repetia para os outros. Era uma declaração interna. Não era feito para calar o bom conselho, nem para cortar o diálogo que edifica. Era cuidado. E quando por vezes alguém a provocava com escárnio, "Ah, você vai sumir com as colchas lá no seu baú?", ela apenas sorria e dizia a verdade com simplicidade. "Estou costurando. Depois a gente vê." Não era desdém, era firmeza. Houve um episódio, no entanto, que testou seu novo acordo consigo mesma. Uma das filhas de uma vizinha, menina meiga, com olhos curiosos, descobriu o baú por acaso. Não foi por maldade.
Entrou no ateliê para buscar uma linha perdida e encontrou as colchas dobradas como se fossem tesouros. Os olhos da criança brilharam. "Vai vender?" perguntou, e Marina sentiu o velho reflexo de contar. O impulso de falar surtiu como uma onda, determinado a levar para fora aquilo que estava dentro. Mas ela respirou, de modo discreto, e escolheu outra resposta. Virou o rostinho para a menina, tocou no ombro e disse: "Acho que sim. Mas é segredo por enquanto. Te conto quando estiver pronta." Era um gesto suave de ensino. Não se trata de esconder por maldade, mas de criar um tempo de maturação. A menina assentiu, como um pacto feito entre cúmplices, e foi embora. Marina percebeu que aquele pequeno acordo ensinava também aos que a cercavam algo sobre paciência e respeito. A cidade, acostumada a ouvir tudo, começou a aprender a esperar. Os dias de costura somaram-se como camadas de novidade enterrada. Cada colcha teve sua própria história. Uma, com retalhos azul e branco, rememorando a fé de um avô que sempre dizia: "Não tema." Outra com estampas florais que lembravam um verão de infância. Outra costurada com um pedaço do uniforme de um antigo namorado. Não por nostalgia, mas por verdade. Não era prodígio nem excentricidade. Era trabalho feito com cuidado e sentido. E conforme a pilha de colchas crescia dentro do baú, a verdade se tornava mais clara. O segredo que protegia o sonho servia também para polir a intenção. À medida que a costura avançava, Marina notava mudanças no próprio corpo. Os dedos com calos novos, as unhas manchadas de tinta de tecido, o pescoço tenso que depois relaxava como se a cada ponto fosse também uma liberação de medo. No entanto, havia uma alegria discreta que vinha de trabalhar sem a necessidade de um público. Era a alegria pura da criação, sem a pressão do espelho. Uma satisfação que não se anunciava, mas preenchia por inteiro. Num domingo, quando a cidade estava para e as portas das casas cheias de cheiro de pão, Marina sentou-se na cadeira da cozinha e olhou para o baú. Sentiu um misto estranho de ansiedade e esperança. A encruzilhada aproximava-se. Ela poderia, a qualquer momento, abrir o baú e levar parte das colchas para a feira. Poderia também dar tempo para que tudo ficasse perfeito. A cabeça dava voltas. O coração, porém, mantinha uma calma nova, como se algo tivesse enraizado. E nesse ponto, o ponto em que a semente começa a empurrar a terra, algo novo e perigoso aconteceu. Alguém comentou na praça sobre um evento na cidade vizinha que feria talentos. Havia rumores de compradores viajando para procurar coisas originais. Num mundo em que tempo e oportunidade se cruzam de modo imprevisível, a tentação de interromper o silêncio para aproveitar uma chance pareceu forte. "E se eu for e mostrar agora?" sussurrava o velho desejo de ser vista. "Mas e se eu perder a janela?" replicava a prudência. Marina caminhou até o quintal. A galinha cacarejava, as folhas da horta balançavam, e num instante ela lembrou da avó falando de guardar. O cheiro de terra, a sombra do pé de limão, o lugar onde as sementes se escondem, tudo isso virou metáfora viva para o que ela experimentava. E assim, com a calmaria que vinha de alguém que tomou uma decisão, ela escolheu permanecer no método, não anunciar agora. Não porque não existiam oportunidades, mas porque nem toda janela precisa ser aberta sem verificar se a casa está pronta. Era humildade, mais do que medo, era sabedoria. A escolha a deixou em estado de expectativa. Não era mais a dúvida paralisante de antes, nem a ansiedade imediata de ser reconhecida. Era uma espera ativa, costurar, cuidar, conferir os pontos. Deixar que o tempo, que atua com sua própria medida, fizesse o resto. Ao mesmo tempo, havia aquele nó na garganta da pessoa que quer provar para si mesma que seu talento vale. A tensão era real. Como saber se o sonho era bom se ninguém ainda o havia visto? E é aqui que uma pergunta se volta para você, que ouve essa história agora.
Você já anunciou algo e no silêncio que se seguiu à palavra, sentiu o sonho murchar? Conta nos comentários uma vez que um plano morreu depois que você o expôs. Não para julgar, mas para que a gente veja juntos que isso acontece com muita gente e que há caminhos práticos para lidar com isso. Marina guardou o baú naquela noite com um cuidado quase religioso. Trancou-o com a mesma chave que usava para o velho armário de receitas da avó. Não porque alguém pudesse arrebatar as colchas, mas porque o ato de fechar era também ato simbólico de proteger. Deu uma última olhada para a máquina, para o novelo, e apagou a luz. No escuro, o som distante de um rádio trazia uma canção que falou sobre espera. Ela sorriu, de olhos fechados, reconhecendo que tinha partido para uma estrada em que pouco se via, porém muito se caminhava. Porém, nas pequenas vilas, o segredo tem pernas e o tempo não é neutro. Às vezes, segredos são descobertos por acaso. Às vezes, as vozes que achávamos finalmente silenciadas ressurgem em outra forma. Marina sabia disso sem que ninguém precisasse ensiná-la. Guardar não era garantia de invisibilidade, era cuidar. Havia riscos. Uma vizinha curiosa poderia descobrir o baú. Uma conversa descuidada poderia soltar uma palavra que, antes que se desse conta, propagasse. O cuidado não significava ingenuidade. Na manhã seguinte, ela levou consigo um café na garrafa térmica e voltou ao ateliê. Abriu o baú, sentiu o aroma do tecido acumulado e pôs as mãos sobre as colchas. Eram pesadas de alma. Ninguém sabia que em cada dobra havia uma história. Em cada costura, uma oração muda. Marina sentiu o peso e a doçura de carregar aquilo sozinha. Ainda havia medo. Sempre haveria. Mas algo mais forte nascia. Coragem silenciosa. A coragem de quem trabalha sem plateia e confia seu esforço ao tempo. Ela fez listas discretas. Materiais que faltavam, retoques a fazer, detalhes que transformariam uma colcha comum em um objeto que pessoas poderiam querer para aquecer corpos e memórias. Planejou a feira não com cartazes e gritos, mas com precisão. Quantas colchas poderia terminar até certo dia? Quanto tempo precisava por peça? Onde poderia conseguir mais retalhos? A organização, no silêncio, se tornava seu combustível. E assim se passou um mês. O baú começou a parecer menos um esconderijo e mais uma caixa de incubação. As colchas amadureciam como se crescessem em segredo, cada uma com sua personalidade. Marina sentia nitidamente que algo havia mudado dentro dela. A urgência de mostrar deu lugar a uma espécie de calma, que não é resignação, mas disposição para preparar tudo da melhor forma possível. Ainda havia episódios que ameaçavam sua paz. Uma tarde, ao voltar da feira para assistir à feira alheia, apenas para ver como as pessoas se comportavam, ela ouviu um comentário que poderia tê-la feito correr para a rua com as colchas nos braços. "Ah, não vai dar certo. Todo mundo faz o mesmo", disse alguém. Outra vez, uma prima por bem quis ajudá-la com a divulgação. "Te digo o que acharia melhor postar", sugeriu. Marina recebeu as ofertas com gentileza e ponderou. Era diferente pedir ajuda e pedir aprovação. Ao aceitar auxílio prático, como contribuíram com a entrega, ela fazia movimento que era coerente com sua escolha. Ao pedir opinião que mudasse a essência do trabalho, ela guardava para si. Então, numa noite de céu claro, quando as estrelas pareciam limpas, Marina fez algo que nunca havia feito. Escreveu, num caderno pequeno, não para que alguém lesse, mas para que ela mesma visse com clareza. Listou não o que queria ouvir, mas o que precisava fazer. Terminar as 6 colchas até o fim do mês, costurar os detalhes de cada uma, embalar com carinho e pensar em preços justos. A anotação foi quase um juramento silencioso. E no ato de escrever, ela percebeu que o silêncio que guardava não era vazio. Era espaço para trabalho e para crescimento. Porém, mesmo com tudo planejado,
há momentos que exigem coragem extra. Segurar a língua nem sempre é confortável, sobretudo quando o mundo insiste em medir valor pela visibilidade. Marina sabia disso porque viver é também aprender a conviver com olhares que solicitam performance. A liberdade de não declarar seus planos custou-lhe uma tensão nova. Explicar por que não falava abertamente quando amigos perguntavam. Ela aprendeu a responder com simplicidade. Estou guardando por agora. Prefiro trabalhar em silêncio. Muitas vezes, a frase encerrava a curiosidade com uma elegância que impedia a insistência. Os dias se empilharam e a casa cheirava cada vez mais a tecido e a café forte. A máquina funcionava como coração de casa. A costura era o pulso. E enquanto isso, a cidade continuava sua vida ruidosa lá fora. Havia relatos de feiras, de compradores viajando, de mudanças de estação. O tempo, no entanto, não tinha pressa por ela. O desafio era aprender a sincronizar o seu tempo com o tempo justo. Numa dessas noites, enquanto costurava, Marina ouviu passos na rua. Uma sombra passou na janela e ela, por reflexo, fechou o tecido com um gesto brusco. O som da rua curto. Talvez fosse o cachorro latindo, talvez um vizinho. Por um instante, o impulso antigo veio novamente. Conta, só um pouco. Mas ela suspirou e retomou o ponto. Havia uma força diferente naquele suspiro. Era a força de quem percebeu que algumas janelas se abrem para vento, não para a luz. No fim das contas, o segredo não era isolamento, era vigilância. Era escolher quem convoca e por quê. Às vezes, a vigilância implicava alianças discretas. Pedir à avó que guardasse uma colcha no armário enquanto o resto era remido e costurado. Confiar numa amiga próxima para levar uma peça a alguém para a avaliação, sem fazer alarde. Não se tratava de esconder, mas de escolher canais que favorecessem o nascimento. E assim, ao fim de mais um mês, Marina sentou-se na varanda com a xícara de café fria nas mãos e olhou para o baú. Dentro dele, as colchas estavam quase prontas. Falta apenas alguns acabamentos, dizia a lista. Ela sentiu um misto de cansaço e esperança. Não havia certeza absoluta de sucesso. Jamais prometera a si mesma isso. Havia, no entanto, a convicção de que seu trabalho havia amadurecido de forma mais autêntica do que jamais tivera. A promessa que ela fizera ao silêncio parecia agora menos arriscada e mais sábia. Naquele entardecer, quando as sombras alongaram, Marina fechou o baú e, sem cerimônia, fez uma pequena oração. Não litúrgica, apenas um diálogo privado. Senhor, obrigado pela paciência de ficar comigo nos pontos. Se for da tua vontade, que isso sirva para o bem. Me guia para saber quando mostrar. Não era exigência, nem barganha. Era entrega. E com isso, ela foi dormir com o som da máquina ainda ecoando no seu corpo, como quem tem a certeza de que algo está nascendo, ainda que não se veja. A cidade, por sua vez, continuava a girar sua história de vozes. Algumas pessoas falavam demais, outras aprendiam a guardar. E Marina, que já havia sido do primeiro grupo, encontrava agora um novo ritmo. Por trás da decisão de calar-se, havia um mistério. De que modo a fala funciona como solo ou como vento? De que modo a palavra dispensa a ação ou a estimula? Essas perguntas não tinham respostas fáceis, mas a experiência a ensinara que, muitas vezes, o bocado de silêncio é o que deixa a semente inteira. E ali, entre o baú, a máquina e o café, Marina chegou a um ponto de não retorno. Ela havia lançado mão de contar, mas precisava decidir quando o segredo deixaria de existir. Ainda não era hora de acabar a história. Era hora de preparar a cortina. Ainda havia um trecho de trabalho a ser feito. Ajustes finais, testes de preço e coragem. A parte mais dura, de estar com a ideia, ela já havia vencido. O que vinha era menos interior e mais manifesto. Levar as colchas para a cidade. Mas isso
exigia decidir o momento certo. E todo o saber que havia adquirido até então dizia que não valia a pena forçar a porta. Era preciso esperar um sinal mais claro, um momento em que o trabalho tivesse sua própria forma e não dependesse da aprovação alheia para respirar. Marina então ficou olhando a rua, pensando em como abriria a caixa, e no mesmo instante, uma figura conhecida aproximou-se. Dona Júlia, com seu passo curto e o olhar sempre alerta, trazia uma sacola de pão e, notando a porta aberta, perguntou casualmente se podia entrar. O coração de Marina acelerou por um segundo. E foi nesse piscar que ela percebeu que o preparo era completo, mas que ainda havia uma decisão a tomar. A visita inesperada poderia ser a oportunidade de continuar guardando, compartilhando um pouco de chá, sem revelar o segredo. Ou poderia ser o começo da exposição que ela tanto temia. Um pequeno aceno de rotina. Um grande teste de consistência. Ela recebeu Dona Júlia com um sorriso, serviu o café e, sem revelar mais do que precisava, conversaram sobre o tempo, sobre o pão, sobre as contas. A conversa foi leve, e quando a vizinha se despedira, Marina sentiu-se inteira. O segredo continuava seguro, mas dentro dela, uma pergunta pulsava, mais inquieta que antes. Quando e como transformar o segredo em ação? A resposta não vinha em palavras. Veio em um movimento interior que era mistura de oração e coragem. Terminar os últimos pontos, embalar com cuidado, preparar-se para quando o tempo de mostrar chegasse. E foi exatamente aí, com o baú pesado de segredos e a vontade pronta, que o roteiro da vida a colocou numa encruzilhada. Um lugar que pede escolha e coragem e que é perfeito para a virada que está por vir. As mãos continuaram a trabalhar e a máquina continuou a fazer aquele tec-tec que agora, mais do que balanço de tempo, soava como confirmação de um novo caminho. As mãos continuaram a trabalhar e a máquina continuou a marcar a noite como quem segue um compasso antigo. Dias depois, Marina fechou o último ponto de uma das colchas, conferiu o alinhavo, passou o ferro com cuidado e deixou cada uma delas respirar por algumas horas antes de dobrar. Havia calma naquele gesto final, uma reverência quase sacramental. Era como se, ao embalar a última peça, ela não só encerrasse um ciclo de trabalho, mas também desse o último nó de confiança que mantinha o sonho no lugar. Quando decidiu que os tecidos estavam prontos, não fez anúncio. Planejou a ida à feira com a mesma discrição com que montara cada painel. Um papel pequeno com números e horários, a bolsa com a chave do baú e um blusão que escondia cuidadosamente as bordas coloridas. Levou apenas o necessário. Não havia tarja de promoção, nem foto compartilhada em praça alguma. A ideia era simples: mostrar o trabalho pelo que ele era. Arte feita para aquecer pessoas, sem edema de expectativa. Na manhã da feira, o ar estava claro. O sol levantou sem pressa, queimando o orvalho das barracas. Marina carregou as colchas dobradas, sentindo o peso que não era só de pano. Era o peso de noites, de escolhas, de rezas mudas. Montou o espaço com calma. Uma mesa rústica, 2 cadeiras, um tampo simples. Dispunha as colchas de modo que quem passasse pudesse tocar, sem precisar de anúncios. Havia algo de íntimo naquilo. Ela queria que o tecido falasse por si. Os primeiros clientes foram curiosos, dedos que percorriam as costuras, olhos que demoravam nos retalhos. Havia elogios, sim, mas nada estrondoso. E aos poucos, as pessoas começaram a prestar atenção de verdade. Uma mulher de cidade grande, que havia vindo visitar parentes, aproximou-se, porque reconheceu no trabalho uma história que lembrava as colchas antigas da sua infância. Uma professora comprou uma para presentear um aposentado que sempre morreu de frio no inverno. Um jovem casal, que recém tinha se mudado, escolheu um pano com retalhos que lembravam roupas de criança e sorriu como quem compra promessa para o futuro. As vendas não foram fruto de sorte mística. Foram consequência de uma obra bem acabada, de um preço pensado com justiça
e de alguém que, sem alarde, ofereceu dignidade à utilidade. A vizinhança ficou surpresa. No fim do dia, quando já desmontava a mesa, Marina percebeu que as colchas haviam desaparecido quase por completo. Uma ou duas ficaram para a encomenda. Não foi um estouro nem um hit viral. Foi a colheita justa de um trabalho bem feito. E no lugar da fama estrondosa, veio algo mais nutritivo, reconhecimento sereno e, o mais importante, paz interior. Ela sentiu que a lição se cumprira, não porque a boca fora calada como lei inflexível, mas porque o silêncio permitira que a raiz se fortalecesse. As reações na cidade foram modestas, mas profundas. Dona Júlia, que antes tinha sido cética, aproximou-se com os olhos marejados e um pedido de desculpas tímido. Perdi a pressa de falar, confessou. Não entendi o valor de deixar as coisas crescerem sozinhas. Teresa, que tantas vezes quis aconselhar, trouxe um quinhão de bolos e disse com gentileza: Viu só? Não era que você fosse pequena, era que precisava de tempo só seu. Havia alegria nas palavras, e Marina sentiu um calor que não vinha do sol. A avó, ao abrir o baú e ver as mãos vazias, teve um sorriso que parecia completar uma oração. Não era surpresa pelo resultado, mas pela forma com que a neta aprendera a cuidar. Em dias que seguiram, chegaram pedidos por encomenda. Algumas pessoas queriam uma colcha para um neto que voltava de viagem. Outras pediram uma peça que lembrasse uma festa antiga. Marina atendeu com o mesmo critério. Aceitava quando podia cumprir com cuidado. Recusava quando sabia que o afeto iria atropelar a qualidade. Não transformou o segredo em estratégia para manipular mercados. Transformou em um método para preservar a integridade do que fazia. Contudo, a vida real é sempre uma mistura de luz e incerteza. Em conversas com amigas, levou cuidado para não transformar a disciplina em dogma. Dizia com leveza que o silêncio fora uma ferramenta que a ajudara a crescer naquele projeto em particular, mas não pretendia dizer que todos os sonhos devam trilhar o mesmo caminho. Houve mulheres que encontravam alento naquele exemplo, e outras que, por necessidade ou pela natureza do trabalho, dependiam da visibilidade desde o começo. Marina reconhecia e respeitava as diferenças. Sua história servia como convite, não como lei. Ao mesmo tempo, experienciou um efeito inesperado. Pessoas passaram a pedir conselhos. Não sobre como calar-se, isso fugia à proposta, mas sobre como proteger uma chama sem sufocá-la. Como dividir uma ideia com aliados sem transformar o projeto numa roda de opiniões desencontradas? Como convidar ajuda sem expor vulnerabilidades que poderiam desviar o caminho? Marina respondia com sinceridade. Estabeleça quem é seu parceiro de caminho. Pergunte por ajuda prática, não por aprovação. E escolha confidências que alimentem, não que dispersem. Eram respostas práticas, nascidas de uma experiência que misturava fé, suor e discernimento. Para quem a observava, o episódio das colchas virou exemplo de algo maior. O mistério de um projeto que é protegido pela paciência. Não que tivesse sido obra apenas dela. Em muitos momentos, reconhecia a presença de uma mão que lhe sustentava, não em promessas fáceis, mas em pequenos encaminhamentos. O comprador que apareceu por acaso, a amiga que trouxe linha, a avó que guardou sementes de coragem. Ela dizia, sem teatralidade, que o resultado fora fruto de ação perseverante, de decisões sensatas e de uma confiança que pediu tempo ao Senhor. Não usava isso para garantir resultados universais. Dizia apenas a verdade de sua jornada. Houve também quem reagisse com curiosidade mal disfarçada. Uns chamavam isso de prudência, outros de esquisitice. Mas pouco a pouco, a cidade viu que as escolhas de Marina não eram exclusivistas. O que houvera ali, na prática, era uma pedagogia de cuidado com o ofício. Pessoas que antes apressavam seus projetos começaram a provar do mesmo remédio.
Uma jovem marceneira que decidiu terminar uma peça antes de postar fotos. Um cozinheiro que guardou a receita por alguns dias antes de divulgá-la. Uma professora que preparou melhor suas aulas antes de anunciá-las em grandes fóruns. Não era regra, era sugestão. E para alguns, a vida se acomodou mais suave por causa disso. Num domingo de visita à igreja, quando a comunidade se reuniu para agradecer, a fila do café teve um silêncio respeitoso. Alguém comentou que aprendera que nem tudo precisa de plateia para ser bom. Outras vozes discordaram. Mas e o valor de partilhar, de inspirar, de criar rede? Foi uma conversa digna e sem condenação. Marina ouviu e sorriu. O mundo precisa de ambos, de refeições feitas em segredo e de banquetes anunciados. O ponto era o discernimento. Quando o anúncio fortalece, anuncie. Quando o anúncio dispersa, guarde. O lema virou mais nuance do que receituário. Com o passar do tempo, o novo ritmo de Marina consolidou-se. Ela passou a ensinar pequenas oficinas para quem se interessava, mas sempre advertia. Faça primeiro, mostre depois, deixe o trabalho falar. E suas aulas traziam não só técnica, mas ética de ofício. Cuidar das fontes, não trocar autenticidade por aplauso e entender que prestar contas é diferente de buscar aprovação. A prática da guarda virou ferramenta para o desenvolvimento da vocação. Algumas semanas mais tarde, alguém a procurou para um pedido especial. Uma instituição que cuidava de pessoas em situação de vulnerabilidade queria colchas para doar. Marina aceitou. Fez um lote com a mesma dedicação, explicou os prazos e distribuiu sem alarde. Entregou as peças com alegria discreta, sabendo que o destino final das colchas era aquecer quem mais precisava. Não houve fotos pomposas, nem manchetes. Só houve gratidão e, para ela, um senso profundo de que trabalho e propósito muitas vezes se cruzam nos lugares mais simples. Ao encerrar essa fase da vida de suas colchas, Marina sentou-se novamente no ateliê, mãos calosas e olhos que aprendiam a ler o tempo. Fez contas, organizou o que restava e dedicou uma tarde para agradecer. Não como barganha, mas como reconhecimento. Agradeceu à avó pelo ensinamento, à pequena cidade pela generosidade contida, àquelas mãos que aprenderam de novo o gesto perfeito de unir retalhos de vida. Ali, naquele agradecimento, cabia também um lembrete para quem escuta. Não é silêncio por orgulho, é silêncio por sabedoria. Antes de encerrar o dia, e antes que a rotina tomasse o lugar da reflexão, Marina fez uma oração breve. Não queria fórmulas, nem linguagens ensaiadas. Quis apenas compartilhar o que havia no peito. Sussurrou: Senhor, obrigado por este trabalho. Guarda o que plantei aqui e ajuda-me a saber quando abrir a porta. Dá-me sensatez para não confundir silêncio com retraimento e coragem para mostrar quando for justo. Foram frases simples, cheias de humildade. Não pediu garantias nem promessas firmes. Pediu discernimento e perseverança. E agora, olhando para você que escuta, há um convite prático. Escolha um sonho que tenha habitado seu peito. Pode ser pequeno ou grande. Pode ser um projeto de trabalho, uma obra de cuidado, uma mudança de vida. E experimente guardá-lo por um tempo. Não por medo, nem por orgulho, mas por zelo. Trabalhe nele com dedicação e honestidade. Faça os ajustes essenciais, chame ajuda quando ela for necessária e conserve o segredo que protege o nervo vital do projeto. Aquele lugar íntimo onde a ideia ainda está a se formar. Lembre-se, guardar não é desconectar-se do mundo. É dar tempo para que a raiz encontre sua profundidade. Talvez você precise de um texto bíblico que acolha essa prática. Volte a Lucas 2, quando Maria, diante do mistério que se inaugurava em sua vida, guardava todas as coisas no coração, refletindo sobre elas. Guardar, ali, é postura de cuidado interior, um exercício de profundidade,
não um mandamento para cortar toda fala. Use essa imagem como lente para olhar para seus planos. O que pediria de proteção? Que tipo de ajuda é construtiva? Quem merece ser convidado para participar? Faça escolhas com ternura. Vou deixar com você uma oração curta, que pode usar como modelo se quiser. Senhor, ajuda-me a cuidar bem deste sonho. Dá-me mãos para trabalhar, olhos para ver o que precisa ser feito, e boca que saiba quando falar e quando conservar. Se for da tua vontade, guia o passo para que o fruto venha no tempo certo. Amém. Não é fórmula mágica. É compromisso de quem entende que fé e trabalho andam juntos. Por fim, um desafio simples. Por esta semana, escolha um passo concreto em direção ao seu sonho que você fará sem anunciar. Pode ser um rascunho, uma noite de trabalho, uma pesquisa, um pedido de material. Faça e guarde. Depois, observe o que muda na sua relação com a ideia. Às vezes, o silêncio é apenas o solo que a semente precisa. Se essa história tocou você de algum modo, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual sonho você escolheu guardar entre você e Deus. Sua experiência pode encorajar outras pessoas. Não se trata de ensinar ninguém a calar-se para sempre, mas de convidar a sabedoria de proteger o que é frágil até que cresça com raiz. Cale a boca sobre seus planos. Não como ordem de silêncio duro, mas como chamado para cultivar o mistério que transformará sua vida.